A paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica no livro de Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 1, onde fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Nos diz assim a palavra: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Queridos, Paulo vem aqui trazendo já um conteúdo bastante interessante quando ele expõe que ele foi a Coríntio em temor a Deus, em temor e em tremor. Ele não foi com autossuficiência, com altivez, né? Mas ele foi na dependência de Deus, e que toda a sua pregação ela foi inspirada no temor e na sabedoria de Deus, não a sabedoria desse mundo. A palavra nos fala no livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando Paulo fala aqui no versículo anterior aqui, que ele fala, estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos aqui que Paulo ele era temente a Deus, ele temia a Deus, por isso ele alcançava sabedoria. Sabedoria nas suas pregações, naquilo que ele falava, que ele orientava a igreja. Então, nós vemos aqui ele declarando essa verdade, declarando aqui para os irmãos de Corinto que ele não foi lá fazer nada, que tudo que ele falava era sobre Jesus, sobre Cristo, Cristo crucificado, Cristo, né? A obra de Jesus, a obra de Cristo, inspirado em sabedoria divina, né? Aí ele continua no verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo continua falando nesse mesmo contexto que nenhum príncipe, nenhum sábio, nenhuma pessoa desse mundo alcançou a sabedoria de Deus, porque se tivesse alcançado, não teriam crucificado a Jesus. É o que fala aqui no versículo 8. No versículo 9 fala: as coisas
que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ter comunhão com o Espírito Santo e através dele, o Espírito Santo ele nos revela coisas que são ocultas, ou seja, coisas que nós nunca tínhamos visto, coisas que nós nunca tínhamos ouvido, que não tinha subido ao coração do homem. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é capaz e é o único que faz isso na vida do homem. O homem discerne bem as coisas do homem. O Espírito, né, do homem sabe das coisas do homem, mas o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. Nós recebemos, foi o Espírito de Deus, quando Jesus foi morto, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo, para que nós pudéssemos discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. O homem que tem o Espírito Santo discerne bem as coisas do Espírito, as coisas de Deus. O homem natural não consegue. Quando nós vemos os ensinamentos de Cristo, quando vemos que, por exemplo, quando alguém te ofender ou te bater, né, a sua face, ofereça a outra. Quando nós vemos lá os mandamentos de Deus, amar o próximo como a ti mesmo, né, ver o próximo como uma extensão da gente, são coisas que são loucas para o mundo. Mas o homem, quando ele tem o Espírito de Deus, ele consegue discernir e ele consegue viver essa verdade, essa realidade com graça, porque somente o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. No final aqui desse capítulo, ele fala assim, mas o que é espiritual discerne bem, ou seja, o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o homem natural sozinho ele não consegue, mas quando nós temos a mente de Cristo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós conseguimos entender e compreender e discernir coisas espirituais, vermos coisas que os nossos olhos não viram, que o nosso coração não sentiu, coisas que nós não imaginávamos, que humanamente é impossível. É isso que Paulo está falando aqui à igreja de Corinto, né? E que essa verdade ela possa ser aplicada também nas nossas vidas, porque às vezes nós imaginamos que a palavra está defasada, os tempos mudaram, está desatualizado. Hoje o mundo tem esse discurso, mas não, né? A palavra ela é aplicável a nós, ela é viva, é eficaz. Por quê? Porque nós somos a matéria-prima de Deus, somos a obra-prima de Deus. O homem não mudou. O mesmo homem que existia, a mesma forma humana de Adão, dos primeiros, nós também somos assim ainda. Então a palavra funciona para nós também, assim como funcionou ali para a igreja de Corinto. Irmãos, que o Senhor possa nos dar essa bênção, que nós tenhamos ser humildes diante de Deus, assim como Paulo descreve aqui, na dependência, no temor do Senhor, porque quando nós tememos a Deus, nós temos sabedoria e comunhão com Ele. Que nosso dia seja de bênção e que nós possamos descansar e colocar em prática isso aqui que Paulo nos orienta. Amém, irmãos? Graça e paz, fiquem com Deus. Um abraço.